Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Magra Naturalmente. E o tema de hoje é glúten, como emagrecer com ele. Aqui é Fernanda Kionka, estou aqui compartilhando com vocês as principais estratégias para te ajudar nessa jornada em busca do emagrecimento natural e sem fazer dieta, tá bom? Vamos ao nosso tema de hoje então, o glúten. Como que a gente consegue emagrecer com ele? Então, assim, por quê? Por que então, Fernanda, que a gente consegue... Oi, Adriana, tudo bem? Vai entrando aí, quiser deixar um comentário, tá bom? Fica à vontade. Então, assim, por que a gente consegue emagrecer, né, mesmo consumindo alimentos com glúten, né? Então, por que a gente consegue fazer isso? Porque, no final das contas, não é o glúten que engorda, que faz a gente engordar. É a quantidade dos alimentos que contém glúten que faz a gente engordar, né? Então, o consumo excessivo da farinha branca, o consumo excessivo dessas farinhas refinadas, assim, que estão em vários alimentos, principalmente nos industrializados, e que a gente acaba comendo em muita quantidade. Então, isso sim que faz engordar. Então, não é questão do glúten, porque o glúten é uma proteína que tem no trigo, né? Tem alguns cereais, né? Alguns grãos. Então, assim, eu trouxe aqui para ilustrar um pouquinho. Aqui, então, eu trouxe umas notas que eu fiz desse livro, né, do Thomas Campbell, um médico americano. Então, aqui o título do livro, ó. Um simples jeito de perder peso e reverter doenças usando The Chinese Studies, que é o Whole Food Plant-Based Diet, né, que é a base, então, alimentos integrais baseados em plantas. Então, assim, eu trouxe umas notas desse livrinho aqui. Então, vou falar para vocês aqui. O que esse médico fala nesse livro, né? Ele diz que existe uma crença que se todos nós... Oi, Aline, tudo bem? Ah, falando ali aqui, olha aqui o chá, ó. Eu já tô com o meu chazinho aqui. Quer ver que eu fiz o chá? Peraí. Hoje eu fiz esse chá aqui, ó. Olha, tem aqui peppermint, fennel, eu não me lembro o que é em português, mas assim, é basicamente de hortelã. Então eu já tenho meu chazinho aqui, tô começando o meu almoço agora. Ah, beleza, vai tranquilo. Então tá, então assim, tô falando do glúten hoje. Então, assim, que esse médico, ele fala, né, desse livro, que tem uma crença, assim, como se a gente adotasse, todos nós adotássemos uma alimentação gluten-free, a gente seria magrinho, a gente não teria doenças, como se tudo resolvesse os nossos problemas, né? Então, ele disse que existe um certo exagero nessa questão do glúten, né? É um exagero. É claro que existem pessoas que têm doenças sérias que não podem consumir o glúten, né? Que são as pessoas que têm alergia ao glúten, intolerância ao glúten, né? Que essa doenças autoimune, que é a doença celíaca. Tem um grupo de pessoas que realmente não pode consumir, né? Mas só no caso ele diz que nesses casos, né? Então, assim, ele diz que o glúten virou um saco de pancada, né? Atualmente, assim. Então, que tudo que as pessoas, assim, que ele colocou, deixa eu ver aqui, ó, culpam o trigo por problemas de saúde, né? Então, as pessoas culpam tudo problema do glúten. Ah, é por causa do glúten que eu tô doente, é por causa do glúten, enquanto ficam comendo um monte de alimentos com óleo adicionado, um monte de carne, um monte de queijo, um monte de laticínios, aí o problema todo é só do glúten, né? Então, é o glúten que virou o saco de pancada aí. E outra coisa também que um dos grãos mais consumidos, né, fala nos Estados Unidos, então ali, que provavelmente também é o caso do Brasil, que é o trigo, né, então assim, o pão branco, aí tem os biscoitos, tem as massas, tem os bolos, então, principalmente nesses alimentos que a gente compra pronto, industrializado, né, então a gente vai olhar, dá uma olhadinha lá no teu produto que tu compra do supermercado, vira ali os ingredientes lá, farinha de trigo. Às vezes tem coisa que a gente nem imagina eles colocam farinha de trigo. Eu já ouvi falar que às vezes a gente vai em restaurante e nos restaurantes, assim, o pessoal pega e no feijão para engrossar um pouquinho o feijão, bota farinha de trigo. Então imagina, né? Então é o pão de manhã que tem farinha de trigo. Depois aí tem farinha de trigo
no almoço, com massa, não sei o quê. Depois mais farinha de trigo à noite. Aí depois quer fazer um lanchinho com uma bolachinha fit, vamos dizer assim, né? Uma bolachinha toda, mas que tem farinha de trigo. Então, assim, o problema é que a gente consome em excesso a farinha de trigo. E principalmente a farinha de trigo refinada, né? Que é a farinha de trigo branca. Que esse que é um problema. Então, esse que tem que ter cuidado. E ele diz assim que o problema é esse, né? Que a gente é viciado nesses alimentos que tem farinha branca. Realmente, a gente acaba comendo e quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer, né? Que a gente começa a comer um pedaço de pizza. Quem é que consegue comer um pedaço de pizza só? É muito difícil. Ou comer a pizza inteira ou metade, mas um pedaço só é difícil. Então é porque ela tem essa questão que dá né, eu gosto de falar um barato lá no cérebro, a farinha branca, que realmente dá vontade, né, esse vício da gente comer mais e mais e mais. E é por isso que a gente engorda, entende? Então, ele coloca assim, ó, quando eliminamos o glúten da nossa dieta, cortamos os alimentos ultraprocessados. O que ele acontece assim, tá, mas Fernanda, no caso, tem pessoas que falam que emagrecem e tal, acontece o seguinte, o que acontece? As pessoas vão cortar o glúten, né? E acabam cortando um monte de alimentos industrializados, processados, né? Então, acaba cortando um monte. Então, isso aí, o que acontece? Você começa a diminuir essa ingestão desses alimentos industrializados, processados, e acaba comendo mais alimentos, por exemplo, frutas, né? Mais alimentos integrais. Então naturalmente, acaba emagrecendo, porque deixa de comer tanto esses produtos industrializados, né? E como eu falei, né, tem algum grupo de pessoas que realmente não pode comer glúten, né, que nem são os celíacos e intolerantes e que tem alergia. Realmente existe um grupo que realmente não pode mesmo comer glúten. Então, assim, no meu caso, né, deixa eu tomar meu chazinho aqui. Vamos lá. Olha só, no meu caso, como é que foi? Quando eu sempre comia farinha de trigo, assim, sabe? Na minha vida inteira. E aí, quando começou, acho que foi junto com a história da low carb, veio muita questão do glúten, né? Veio tudo meio junto, gluten free, low carb, jejum intermitente. Acho que foi ali em 2016 que eu tenho a impressão que tenha dado esse boom, assim, que, né? Que virou uma moda e tal. E aí eu me lembro que quando eu adotei a low carb, que é comer menos, reduzir, cortar muitas vezes o carboidrato, eu fiz junto e tirei o glúten, sabe? Porque eu comia muito pão. Nossa, eu amo pão, né? Então eu comia muito pão branco, assim. Então tinha uma padaria, a padaria lá em Porto Alegre, que era perto da minha casa. E quem quiser tiver de Porto Alegre vai saber, acho que eu tô falando. Então, assim, era uma padaria muito boa, sabe? Artesanal, os pães, tinha pão de fermentação natural. Então, assim, uma padaria boa mesmo, sabe? Então, eu tinha, assim, o hábito de ir toda sexta-feira, eu tinha que comprar baguete para comer em casa. Então, assim, eu comprava, eram duas baguetes gigantes, assim, sabe? Então, eu comia uma na sexta-feira. E depois, no sábado de manhã, eu gostava de comer com manteiga no café da manhã. E eu juro que eu não conseguia. Era assim, ó. Eu comia um pedaço da baguete, eu não conseguia comer só um. Meu pão branco, né? Eu tinha que comer 2, eu tinha que comer 3, eu tinha que comer 4. É quase assim que enquanto tivesse aquele pão na mesa, eu não conseguia parar de comer. Então, essa coisa que ele fala da gente ter esse vício, a farinha branca, ela vicia. A gente não consegue parar de comer, é uma coisa muito forte, assim, sabe? E eu me lembro que eu comia muito aquele pão, e ele era muito bom, então a qualidade muito boa, eu comia muito, muito mais. E até tinham opções, assim, de pães integrais nessa padaria, mas eu não comprava, eu só comprava o bendito pão, a baguete, e o outro também é o ciabatta, aquele, sabe, o pão italiano, assim, meio retangular, assim, que era muito gostoso. Então, assim, eu tava com preguiça de cozinhar na sexta de noite, então vamos fazer lá uma brusqueta, que aí pega o pãozinho lá da padaria, lá que tem esse pãozinho, a baguete, aí eu corto no meio, boto, sabe, era muito simples. Só que eu comia demais. E aí, então, quando eu comecei a fazer essa dieta com baixo carboidrato, eu também resolvi cortar o glúten. Então, fazer o gluten free, né, que eles chamam. E o que acontece? Adivinha se eu emagreci? Claro que emagreci,
Só de deixar de comer essas baguetes que eu comi no fim de semana inteiro, só por isso eu já teria emagrecido, né? Então, assim, aí a gente acha... E eu me lembro por um bom tempo, enquanto eu tava fazendo, né, a low carb e tudo, e cortando o glúten, pra mim, eu cortei o glúten, meu Deus, minha vida, né? Eu nunca mais vou engordar porque eu cortei o glúten. Então eu tava muito crente também, como eles falam, assim, que a gente acha que só porque a gente vai cortar o glúten tá tudo resolvido, né? A gente não vai ficar mais doente, vai ter um monte... É claro que tem coisas que a gente precisa investigar, né? Tem alguns problemas com o médico e tal, mas assim, em geral a gente acha que vai melhorar tudo porque já cortou o glúten, né? Então assim, é o que aconteceu comigo, eu acabei emagrecendo. Mas aí, como eu falei, né, quando eu voltei, que eu vim morar aqui em Londres, que aí eu voltei, que eu fiquei com essa questão de voltar a ser vegetariana e comecei a pesquisar e tal, ir atrás mais, assistir o documentário Focus Over Knives, né, que eu já coloquei ele no feed também. Então, assim, a partir dali, eu comecei eu vi falando sobre glúten, né? Não, mas pelo amor de Deus, todo mundo fala que glúten não engorda, que glúten não é bom comer e tal, tudo é gluten free. E eu fiquei meio assim, resistente, sabe? Mas aí quando eu fiz o curso o Plant-Based Nutrition, esse que eu fiz com, né, com o T. Colin Campbell, é o grupo deles, assim, que fizeram o curso, né? Então, bem bacana. Então, no curso, eles estavam falando sobre a questão do glúten. E eles falaram, quebraram esse mito do glúten, né? Que existe sim um grupo de pessoas que tem problemas sérios, que precisa evitar realmente o glúten, que não podem comer o glúten, mas isso não é necessariamente para todo mundo. E eu fiquei bastante resistente, sabe? Porque, poxa, tá quebrando um mito, né? Uma regra que eu tinha, que eu digo, não, eu nunca mais vou comer alimento com glúten porque eu vou acabar engordando. E na época tudo bem, eu tava sendo convencida, mas foi difícil de engolir, sabe? Então, o que acontece? Eu acabei voltando aos pouquinhos a comer farinha, acabei voltando aos pouquinhos a comer alimentos com glúten, que nem pão, sabe? Porque eu comecei a dizer, não, vou experimentar, vou começar. Então, aos pouquinhos eu fui introduzindo, e como eles sempre falam, né? Importante que seja integral, né? Farinha integral, grão integral, porque tem as fibras. Não, então essa fibra que tem na casca, tem vitaminas, tem minerais. Então essa fibra, ela faz com que a gente não dê esse pico de insulina no sangue, não dê essa coisa de ficar viciado, né, na farinha, no alimento. Então eu fui introduzindo aos poucos os pães, né, os alimentos com glúten e tal. Mas é claro que eu não fazia isso sendo da minha dieta, né? Então não era assim, pão de manhã, pão de tarde, pão no meio, sabe, de noite, pão. Não é assim, né? Então realmente isso fez toda a diferença. Eu comia assim. Antes eu nem comia todos os dias, né? Agora que eu tô com um hábito, gosto muito de comer pão integral. Até eu botei o que eu tô comprando agora, eu coloquei até no Stories hoje, com manteiga de amendoim. Nossa, eu sou apaixonada por manteiga de amendoim. Então eu como 2 fatias depois com manteiga de amendoim de tarde, de lanche. E essa eu tô meio viciada, sabe? Adoro, assim. Então, que eu tenho, um hábito que eu tenho, assim, ultimamente, né? Mas antes eu não tava assim todos os dias. Então, é bacana a gente entender que não é porque o pão integral é bom, assim, é saudável, né? Claro, dependendo dos ingredientes e tal, que a gente pode pegar e comer 3, 4, 5 fatias no mesmo dia, né? Então, é a questão do bom senso, é saber que até porque o pão é um alimento processado, né? Então, ele aconteceu um processamento ali nos grãos e tal, ele é processado. Então, não dá pra gente ficar comendo assim a varrer, sabe? Achando que isso não vai... depois a gente vai acabar engordando. Então, dá pra comer, né? Um pãozinho bem saudável, mas assim, com moderação. Então, assim... o que eu anotei aqui? Então, tu pode pensar o seguinte. Tá, Fernanda, mas eu fiz dieta sem glúten e emagreci. Não, eu sei, eu te entendo, isso aconteceu comigo. Mas como eu falei anteriormente, como o Dr. Thomas Campbell falou aqui no livro também, o que acontece muito quando a gente corta o glúten é que a gente deixa de comer uma série de outros alimentos que não são saudáveis, né?
Então, biscoitinhos, bolachinhas e coisas, e pães, e bolos, e massas e tal. Então, a gente acaba diminuindo, reduzindo esses alimentos. E aí, acaba emagrecendo, né? E outra coisa... Tá, Fernanda, mas eu acho que eu tenho um certo desconforto quando eu como glúten. Bom, se tu tem algum desconforto, quando tu percebe como o glúten, a barriga, alguma coisa assim, realmente, sem dúvida, tem que procurar um médico, porque acontece muito, né, que realmente pode ter algum problema digestivo, alguma coisa. Sempre na dúvida tem que consultar o médico, né? Então, qualquer sinal que tu acha que possa ser, mas a gente tem que ter esse olhar de cuidado de achar que... né, que nem falou que o glúten virou um saco de pancada, que tudo é culpa do glúten, então a gente tem que ter só esse cuidado, né? E sempre na dúvida, a gente tem que estar sempre consultando o médico para estar bem orientada. Outra coisa também, ele diz assim, que também não tem evidências científicas que comprovam, né? Isso aí foi achei na internet, né? Não tem evidências científicas que comprovam que simplesmente retirar o glúten da dieta vai fazer a gente perder peso. Não existe evidências em relação ao glúten e à perda de peso, assim, sabe? Científicas, né? Então não tem nada que comprove isso. E quais seriam os maiores erros, né? Um dos maiores erros que eu vejo, assim, é querer pegar... Então tá, tô fazendo gluten free, né? Diet, eu não tô mais comendo alimento com glúten. E aí eu vou pegar e vou comprar tudo sem glúten, né? O biscoitinho sem glúten, pão sem glúten. Gente, isso é muito caro. Não, já parou pra pensar? Eu me lembro que eu tava fazendo cortei, né, o glúten por um tempo. Ele tá morando em Porto Alegre. E, nossa, é muito caro, tudo era muito caro. Eu queria uns biscoitinhos sem glúten. Era o dobro do preço do biscoito normal. Aí eu queria o pão sem glúten. Aí tinha uma marca alemã, que eu nem lembro mais o nome, que vendia no supermercado também, que era uma fortuna. Então, deu o boom desses produtos sem glúten, mas caríssimos, né? Caríssimos, assim. Então, é tudo muito caro, né? Então, assim, então coisa assim, comprar alimentos sem glúten achando que só por isso são mais saudáveis. Esse é outro erro também, que eu mesma cometi também. Por exemplo, tudo que é embalagem, eles se aproveitam também, né, dessa onda, dessa moda do gluten free, do sem glúten. E aí tem na embalagem bem bonita, grande, assim, gluten free, né, sem glúten, sem glúten. Então a gente, beleza, sem glúten, então manda ver aí que eu não vou engordar, tá tudo certo. Então não é bem assim, né, porque nesses alimentos industrializados e processados, que mesmo seja, que eles dizem sem glúten, tem uma série de produtos químicos, né, e saborizantes e assim, como é que a gente diz, aromatizantes e óleos adicionados, óleo vegetal, açúcar, muito sal. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, não é porque na embalagem está escrito sem glúten que tá sinal verde pra gente te comer. Então tem que ter esse cuidado. Outro erro também, né, os maiores erros seria assim, cortar o glúten e continuar comendo, que nem ele diz, né, cortar o glúten e continuar comendo muitos alimentos de origem animal, que nem queijo, né, ficar comendo muito queijo, comer muita carne, comer muito leite, tomar muito leite, comer iogurte, muitos laticínios. Então, não adianta nada, né? Então, a gente querer cortar o glúten e ficar se panturrando desses alimentos aí, né, de origem animal. Então, assim, no caso assim, então para emagrecer de uma forma natural, comendo glúten, como é que a gente pode fazer, né? Então, assim, não adianta, assim, a gente tem que dar preferência pro alimento integral, sabe? Isso é uma coisa que precisa ficar bem, bem grudadinho na cabeça, que a gente precisa fazer essa preferência. Então, é claro, assim, sempre que possível, né? No caso, Fernanda, eu não posso ficar sem pão, eu não vivo sem pão. Então, procura dar preferência sempre pro pão integral. Que nem eu falei, eu botei no stories, né? Qual é o pão ideal? O pão ideal seria aquele com farinha orgânica, né, farinha de trigo orgânico, que tivesse um monte de sementes, né, que tivesse, por exemplo, o farinha de trigo integral. Então, assim, a fermentação natural. Existe, né, uma série de pães, assim, que são muito bons. E é claro que, às vezes, a gente não tem acesso, às vezes é muito caro. Por exemplo, agora... Oi, Priscila, tudo bem? Quiser compartilhar aí, quiserem participar, deixa aí o que vocês
vocês comem alimentos com glúten ou estão cortando glúten? Conta aí um pouquinho. Então, assim, o que eu tava falando aqui? De dar preferência pros grãos integrais, né? Então, assim, realmente a gente fazer essa troca, né? O primeiro passo é fazer a troca. E eu tava falando do melhor pão, não, achei que tinha falado uma coisa. Então, assim, do melhor pão do mundo, né? Que seria esse da fermentação natural, enfim. E hoje, antes eu tava conseguindo comprar de vez em quando, né? Um pão com uma qualidade melhor, né? De fermentação natural, tudo. Não era orgânico, mas era o que tinha, assim, de melhor. Mas agora eu não tô conseguindo. Né? Agora eu não tô conseguindo comprar esse pão. Então eu tô comprando a melhor opção do super. Eu vou lá no super e dou uma olhadinha. Tá, isso aqui é a melhor opção que tem, então eu vou levar, né? Mas é claro, assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho comido, assim, dali que 2 fatias de pães por dia. E olhe lá, e de vez em quando eu tô com preguiça no jantar, faço um wrapzinho também. Que o wrap é aquela panquequinha, sabe? Que tem um pãozinho, assim, bem fininho, assim. E que a gente dobra, assim, faz tipo um burrito, sabe? Que é aquele típico mexicano, aquela comida mexicana. Então, e aí eu também dou preferência pro que tem integral, né? A versão integral. Então eu bato isso. Às vezes, assim, aqui em casa, eu vou fazer um macarrão, uma massa com um molho de tomate, coisa assim. E aí eu vou lá, eu pego a massa integral, né? E às vezes dá uns conflitos aqui em casa. Mas eu queria um pouquinho daquela massa branca e tal. Então, de vez em quando, eu faço a massa branca, né? De vez em quando eu faço a massa branca. Mas, mais uma vez, eu insisto, bato o pé que de preferência sempre que eu puder fazer a versão integral. Então, assim, quando for escolher o pão, né? Como eu falei antes, da preferência para esses farinha orgânica e tal. E não fazer desses alimentos com glúten a base da nossa alimentação. Então é isso, né? Como eu falei, não adianta. Olha só, deixa eu ver o que a Aline falou. Eu como alimentos com glúten, nunca cortei, porque sempre percebi que o que me faz bem é a variedade. Então, como pão integral, feito por mim, tenho aquelas máquinas de pão. Nossa, que maravilha, hein, Aline? Que delícia! Me diz uma coisa. Que legal. Eu acho que isso aí realmente a gente variar, como pizza, mas não sempre. Macarrão só nos fins. Tá ótimo, isso aí. É ótimo, porque realmente é que nem tu falou, né? Pizza também, de vez em quando. Eu amo pizza, sério, de verdade. Eu acho que é um dos alimentos, assim, uma das comidas que eu mais gosto. Sempre gostei muito de pizza, sabe? Então me conhece, sabe que eu realmente gosto muito de pizza. Mas é aquela coisa, não dá pra comer toda hora. Então eu também, agora não comi mais nada, porque tá tudo fechado. Os restaurantes aqui em Londres estão fechados ainda. E fazer em casa a pizza não sai exatamente como do restaurante, então eu acabei não comendo mais. Mas eu também, eu acho que de 15 em 15 dias, pizza é muito bom, né? Ou pelo menos uma vez por mês tem que ter pizza, né? Senão fica difícil. E tu falou, me diz uma coisa, Aline, como é que tu faz? Tu faz com fermento normal? Porque aqui eu nunca tinha me dado conta dessa questão da fermentação natural, então eu tenho aqui na Inglaterra, né, muito conhecido com um pão. Pois é, o farinha integral, fermentação natural é muito legal porque é muito mais saudável, né, essa versão da não é farinha, fermentação natural, desculpa. E só que eu não sei fazer. Porque tem a massa-mãe, tem a tal da massa-mãe que tem que preparar, deixar de um dia pro outro. E eu acho que um dia, se eu tiver um pouco mais, acho que depois do lockdown, porque olha aqui, gente, eu não sei vocês aí, mas pra mim eu não tenho tempo pra nada. Essa coisa de tirar um tempo aí pra mim, relaxar, isso não aconteceu comigo, tá? Eu compro fermento do super, ainda não tive acesso ao natural. Realmente, eu nunca fiz. Sempre quando eu fiz pão, eu fiz aquele fermento normal, né? Mas eu tenho muita vontade de experimentar fazer o de... Minha sogra tem, mas é tão trabalhoso. Eu sei. Por isso que eu ainda não tentei, porque eu sei que dá trabalho, Mas eu acho que fica bem gostoso. Sei lá, um dia que eu tiver mais folgada e quem sabe eu me inspire a fazer, mas por enquanto não tá rolando. Muito legal, adorei saber. E o que eu ia dizer aqui?
Tá, a base da nossa alimentação, massa, biscoito. Tá, aqui ó. Então assim, se quiser dar um pequeno passo, né, então nessa questão de pra manter assim a alimentação com glúten, realmente que nem a Aline falou, né, que nunca cortou, eu acho que realmente se tu não tem nenhum intolerância, né, se não tem nenhum desconforto e realmente tem que ir no médico, no caso se sentir alguma coisa, tem que estar sempre acompanhando o médico, né. A questão toda o segredo é ficar variando, né, nesses alimentos. Então, assim, uma das coisas que dá para fazer é como eu falei antes, troca o pão branco pelo pão integral, né? Então, vai sempre fazendo essa variação, essa substituição. E comer de forma moderada, né? Então, assim, comendo de forma moderada. E reduzir o consumo dos alimentos industrializados, né? Porque quando a gente, como eu falei, assim, a gente vai, mesmo que seja gluten free ou que não seja esses alimentos que tem a farinha branca, gente. O problema é a farinha branca, sabe? O problema maior é a farinha branca, né? Que nem ele disse, o problema é que nos Estados Unidos, ele tava falando até no livro, tudo vai farinha branca, né? Então as pessoas não se dão conta, mas passam o dia inteiro comendo muita coisa com farinha branca. E aí isso engorda, né? Isso faz com que a gente tenha mais vontade. Então, assim, realmente, que nem eu, sabe? Assim, eu não tenho... antes, assim, quando eu comia, assim, muita farinha branca, eu tinha aquela necessidade de estar sempre me empanturrando com pão, com biscoito, tinha que ter bolacha, tinha, sabe? É uma coisa, era forte, assim, né? Então, e a gente vai reduzindo, não é que eu não tenha... E aí, Fernando, tudo bem? Tudo bom? E aí, então não é que eu não tenha vontade de comer um pão branco, alguma coisa assim, mas é raro, sabe? E aí a gente vai mudando o paladar e vai acabando, vai apreciando assim o sabor do pão integral, né? Então valorizando mais esses pães que tem sementes e coisa e tal. Então, assim, que nem agora, por exemplo, tem um pão aqui que eu gosto muito, que é um pão de sementes, assim, sabe? Que esse que é bem natural, não tô conseguindo comprar agora. Que ele que ele assim, ele... O que eu vou dizer? Ele é um pão bem pesado, sabe? Então, assim, eu como 1, 2 fatias e já cansei de assim, ó, eu vou comer 1 ou 2 fatias e já ficar satisfeita, sabe? A gente não tem aquela vontade de ficar comendo de forma descontrolada, sabe? Porque ela traz saciedade, né? Porque tem muitas fibras, né? Tem as sementes ali, então vários nutrientes e tal. Então a gente fica mais satisfeito, né? Já o pão branco a gente digere de forma muito rápida, muito fácil e aquilo logo já se transforma, né? A gente vai acumulando aí gordurinhas, né? Então a farinha branca realmente a gente precisa evitar, reduzir o máximo que puder. Então é isso, gente. Essa é a nosso encontro de hoje. Se alguém quiser deixar mais um comentário, alguma coisa sobre o glúten, tô tomando meu chazinho aqui de hortelã. E quiser deixar depois um comentário, que assistir depois, quiser contribuir com o que aconteceu, se tá cortando glúten, se não tá, se mantenha, né, o glúten, se tem alguma questão com o glúten. E é isso, porque eu acho muito interessante, assim, porque os pães, né, olha só, tem tantos pães que a gente coloca semente de girassol, semente de abóbora. Então, ele é um alimento saudável, né, da maneira que, dependendo dos ingredientes, dependendo de como é feito. E a gente pode fazer o uso desse alimento sem ter problemas, sem ter receio de engordar. Que nem no caso eu, né, por exemplo, eu achava assim que era certo, né, tipo, o glúten que foi o que me salvou, o glúten, por causa que eu cortei o glúten, porque eu tirei o glúten, que minha barriga diminuiu, por causa que eu tirei o glúten que eu emagreci, tudo era o glúten, né, então assim, depois que eu voltei a fazer o consumo de alimentos, assim, né, de forma moderada, né, que tem glúten, e aí eu percebi que eu não engordei, né, que eu mantive o peso, né, que eu tava emagrecendo e tal, e aí eu percebi que eu não tinha problema em relação a isso, né. Então, é claro, eu vou lembrar mais uma vez, né, que se tem alguém ali, que já desconfia, que tem, né, algum desconforto, alguma coisa, tem que realmente consultar o médico, porque existe um grupo de pessoas que realmente não pode fazer o uso desse alimento.
Tá bom? Então é isso por hoje. Espero ter contribuído com alguma coisa aqui com vocês. E aí, quem quiser deixar um comentário, aí uma sugestão de tema para live. Ah, e outra coisa também que eu pensei, achei legal. Se um dia alguém quiser participar comigo de uma live também, Fernanda, eu tô afim, quero participar. Olha só, obrigada. Obrigada, Aline, por participar. E eu vou deixar aberto aí, se um dia alguém quiser participar comigo, a gente pode combinar e fazer com uma... Acho que vai ser bem bacana, acho bem bacana fazer uma troca aí, numa live, tá bom? Então tá, a gente se vê amanhã. Amanhã tem de novo. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.